Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, vos dirigimos. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Salmo 80 do Saltério à Virgem Maria de São Boaventura. Regozije, Senhora, nossa auxiliadora, e cantem para ela a alegria de vossos corações. Deixem suas afeições pulsarem nela, e ela confundirá vossos inimigos. Imitemos a sua humildade, obediência e modéstia. Corra para ela com devoção sagrada, e ela dividirá todas as coisas boas com vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde viver em vossos servos. Maria, Rainha dos corações. Formando assim Jesus em nós, Maria torna-se realmente a Rainha de nossos corações. Ela reina sobre nós como mestra, age em nós como mãe. Nosso coração torna-se, pois, o seu reino. Ó doce Mãe, tomai posse do vosso domínio, quero chamar-vos sempre Rainha dos corações. Desde a organização da Confraria de Maria, Rainha dos Corações, inaugurada e dirigida pelos filhos espirituais de São Luís de Montfort, este título tornou-se como que o termo, o distintivo da perfeita devoção à Santíssima Virgem. E de fato este vocábulo encerra um código inteiro de perfeição e de amor e indica admiravelmente a razão íntima e a extensão do reino de Maria. Ela é Rainha do Universo, Rainha do céu e da terra. É a sua glória exterior. Mas nem esta glória, nem esta dominação se limitam neste ponto. Maria é sobretudo Rainha dos corações, isto é, ela domina diretamente nossas afeições, nossos anelos, nossas aspirações, o que há em nós de mais pessoal e de mais sagrado, o coração. De fato, para formar Jesus em nós, como acabamos de ver, Maria deve ter uma soberania completa sobre os homens. Ora, que viria a ser uma soberania da qual fosse excluído o coração? É o que insinua e ensina o autor do Segredo de Maria. Maria, a verdadeira forma de Deus, deve formar em nós Jesus, ou então deve formar-nos sobre o exemplo de Jesus. O que não se poderia dizer se esta Divina Mãe não fosse perfeitamente Senhora do nosso coração, tendo o seu amor aí lançado profundas raízes, que nem o mundo, o demônio ou as paixões podem arrancar. Uma vez que Maria tenha lançado suas raízes em uma alma, continua São Luís de Montfort, ela aí produz maravilhas da graça, que só ela pode produzir, porque somente ela é a Virgem fecunda, que nunca teve nem terá rival em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que tenha havido e que haverá, um Deus feito homem. Por conseguinte, ela produzirá as maiores coisas que são realizadas nos últimos tempos. Ser-lhe-ão reservadas a formação e a educação dos grandes santos que existirão no fim do mundo, porque só essa Virgem singular e miraculosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as coisas singulares e extraordinárias. Há em nossos livros santos uma passagem que explica admiravelmente este reino de Maria sobre os corações. É no livro da Sabedoria, que a Igreja aplica quase inteiramente à Virgem Maria. Entre todas as nações tive a primazia, e sujeitei com o meu poder os corações de todos os grandes e pequenos.
e entre todos estes povos busquei um lugar de repouso e uma morada na herança do Senhor. Então o Criador de tudo deu-me os seus preceitos e falou-me, e aquele que me criou descansou no meu tabernáculo e disse, habita em Jacó, e lança raízes em meus escolhidos. Eis como São Luís de Montfort comenta estas últimas palavras. Deus Pai, diz ele, quer adquirir filhos por Maria até a consumação dos séculos. E diz-lhe estas palavras, habita em Jacó. Isto é, fixa a morada e residência em meus filhos predestinados, figurados por Jacó, e não nos filhos das trevas, figurados por Esaú. Assim como na geração natural há um pai e uma mãe, na geração sobrenatural há um pai que é Deus e uma mãe que é Maria. Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus por pai e Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe não tem a Deus por pai. Eis porque os réprobos, como os hereges, os cismáticos, que odeiam ou olham com desprezo e indiferença a Santíssima Virgem, não têm a Deus por pai, embora disto se gloriem porque não têm Maria por mãe. E isto porque Deus Pai não ordenou a Maria que fixasse sua morada entre eles, porque eles são outros Esaú. Deus Filho quer formar-se e, por assim dizer, encarnar-se todos os dias em seus membros por sua mãe querida e lhe diz, em Israel, seja Israel a vossa herança. É como se dissesse, Deus meu Pai deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e réprobos, e eu os conduzirei, uns com a vara áurea e outros com a vara férrea. Serei o pai e o advogado de uns, o justo vingador de outros e o juiz de todos. Mas vós, minha mãe querida, tereis por herança a posse apenas os predestinados, figurados em Israel, e como sua boa mãe gerá-los-ei e nutri-los-ei e os educareis, e como sua soberana vós os haveis de conduzir, governar e defender. Um homem nasceu nela, diz o Espírito Santo. Segundo a explicação de alguns dos santos padres, o primeiro homem que nasceu em Maria é o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é puramente homem, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, a cabeça dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros desta cabeça, devem nascer também nela, por uma consequência necessária. Uma mesma mãe não dá luz à cabeça sem os membros, nem os membros sem a cabeça. De outro modo, seria isto um monstro na natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem de uma mesma mãe. E se o membro do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe, a não ser de Maria, que produziu a cabeça, este não seria predestinado, nem um membro de Jesus Cristo, mas um monstro, na ordem da graça. O Espírito Santo quer formar eleitos nela e por ela, e diz-lhe, lançai raízes em meus eleitos, isto é, raízes em vossos eleitos, para que eles cresçam de virtude em virtude e de graça em graça. Senti em vós tanta complacência quando viveis na terra, na prática das virtudes mais sublimes, que desejo ainda encontrar-vos na terra, sem que cesseis de estar no céu. Reproduzi-vos por isso em meus eleitos, que eu veja neles as raízes de vossa invencível fé, de vossa humildade profunda, de vossa dedicação universal, de vossa caridade ardente, de vossa esperança firme e de todas as vossas virtudes. Dê-me a vossa fé fiéis, a vossa pureza virgens, a vossa fecundidade eleitos e templos. O bem-aventurado São Luís de Montfort indica em seguida as seguintes consequências que dimanam desta aplicação. Assinalaremos a que se refere o nosso assunto, que consiste em ter Maria recebido de Deus um grande domínio nas almas dos eleitos, porque continua São Luís de Montfort, ela não poderia fixar a sua residência, como ordenou o Padre Eterno, não poderia formá-los, nutri-los, gerá-los para a vida eterna, como sua mãe, nem tê-los por sua herança e riqueza, nem formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles, nem lançar em suas
em seus corações as raízes de suas virtudes, nem ser a companheira constante para todas as suas obras da graça. Ela não poderia, digo, fazer todas estas coisas se não tivesse dominação e direito em suas almas por uma graça singular do Altíssimo, que, tendo lhe dado o poder sobre o Filho único, o deu também sobre os seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouca coisa, mas também quanto à alma. Maria é a rainha do céu e da terra, pela graça, assim como Jesus é o rei por natureza e por conquista. Ora, assim como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração e no íntimo, segundo estas palavras, o reino de Deus está dentro de vós. O reino da Santíssima Virgem está principalmente nos corações, e é nos corações que ela é mais glorificada como seu Filho do que em todas as coisas visíveis. Podemos, portanto, chamá-la como santos, a Rainha dos Corações. Eis, pois, a Divina Mãe, Rainha e Mestra de todo o nosso ser. Nada escapa ao seu doce império. Estamos em seu poder, a fim de que ela possa levar-nos, a termo de nossa existência e de nossos esforços, à perfeição. É este último degrau, esta última ascensão, que nos resta considerar aqui. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.